Meus queridos amigos, quarto encontro do nosso grupo de estudos em Direito Cambiário, títulos de crédito. Na aula passada, nós estudávamos a letra de câmbio e os principais atos cambiários que podem ocorrer no fato jurídico letra de câmbio, né? Tudo que de mais importante pode acontecer numa letra de câmbio. A gente falou do saque, do aceite, do endosso e do aval. Nessa quarta aula, a gente continua com a letra de câmbio, mas a gente vislumbra agora outras facetas jurídicas da letra de câmbio. Hoje a gente fala do vencimento, do pagamento, do protesto e da ação cambial. Sem delongas, vamos adiante. Esse é o tema da aula de hoje. Quarto encontro, né, como eu falei, de 7. No quinto encontro a gente fala das notas promissórias. No sexto encontro a gente fala do cheque. E no último encontro a gente fala das duplicatas. E aí a gente tem um panorama bem razoável, né, de direito cambiário. Deu para evoluir bastante, eu pelo menos senti muita evolução e cresci estudando aqui com vocês. Vamos lá então. Quarta aula, como eu falei, quarto encontro, que eu intitulei assim: Exigibilidade do crédito cambiário. Item 1 do caderno aqui embaixo, introdução. Falei da aula passada, falei também que na aula passada a gente estudou a letra de câmbio e os seus institutos gerais. Lembrando, saque, aceite, endosso e aval. Nesse quarto encontro aqui, a gente estuda aspectos envolvendo a exigibilidade do crédito cambiário. O foco agora recai no feixe eficacial executivo, em alguma escala até mandamental, desses fatos jurídicos cambiários. Pode-se dizer que há um tratamento bifurcado dos devedores de um título de crédito. De um lado, nós temos o devedor principal, de outro, nós temos os coobrigados. Na letra de câmbio, o devedor principal é a figura do aceitante, né, que eu falei em aulas passadas. O aceitante é o sacado que procede com um ato jurídico lato sensu chamado aceite. Já os coobrigados da letra de câmbio são, como se poderia esperar, o sacador, isto é, aquele que procede com um ato jurídico lato sensu chamado saque, e os endossantes, ou seja, aqueles que procedem com a alienação da letra cambiária, ou, em outras palavras, que conjecturam um negócio jurídico de transmissão do título. Estudei isso no terceiro encontro. Vamos novamente mostrar, e eu coloquei no caderno dessa vez, isso tudo aí com um exemplo prático, mostrando de uma só vez devedor principal e coobrigado. E por questões de ordem didática, eu vou usar aqui os mesmos sujeitos de exemplo, né, da letra de câmbio que eu usei para ilustrar aqui as questões da aula passada. Então nós temos os mesmos personagens, né? Hoje eu estou sem a letra de câmbio, eu joguei fora, infelizmente, mas está aí no PDF. Vai lá no PDF. Os mesmos personagens. O Fernando Alonso é o sacado, e aí ele assinou, então se ele assinou ali no campo do aceite, ele aceitou. Nós temos o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda como tomador, e também endossante do endossatário Teixeira de Freitas. E nós temos o Hamilton Mercedes, que é o sacador. Coloquei aí no caderno, mais didático impossível. Nessa situação aí do caderno, que é a mesma das aulas passadas, o devedor principal é o aceitante, o senhor Fernando Alonso. Ficam como coobrigados o sacador, senhor Hamilton Mercedes, e o endossante, senhor Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. E os avalistas? Faço essa pergunta. Os avalistas, responde Fábio Lioa Coelho, se enquadram em um outro grupo em função do enquadramento do respectivo avalizado. A eficácia da exigibilidade para o devedor principal vem com o mero vencimento do título. Então é uma verificação de um termo, né, na teoria dos fatos jurídicos. Aos coobrigados, é preciso que haja negativa de pagamento do título, já vencido, por parte do devedor principal. Ganha importância aqui o princípio da literalidade que a gente viu no primeiro encontro desse grupo de estudos. Se você quiser revisar, item 2.2, lá do primeiro encontro. É em virtude dele, do princípio da literalidade, que é preciso comprovar a negativa do pagamento por parte do devedor principal mediante ato jurídico que a lei chama de protesto do título. A gente vai estudar o protesto ainda hoje, mas daqui a pouco. Só com o protesto é que está preenchida a condição da exigibilidade do crédito cambiário contra os coobrigados. Se o sacado não proceder com o aceite,
a exigibilidade de seu valor contra o sacador também se condiciona ao proceder do protesto do título. E para produzir este efeito, contudo, o protesto deve ser providenciado pelo credor dentro de um prazo estabelecido por lei, como diz Fábio Lioa Coelho. Em suma, o coobrigado, ao contrário do que ocorre em relação ao devedor principal, não está vinculado ao pagamento do título não protestado ou protestado fora do prazo legal. Mas, se a cambial estiver regularmente protestada, o coobrigado não poderá furtar-se ao seu pagamento. De novo, Fábio Lioa Coelho. Se o coobrigado, eventualmente, pagar o valor carregado pelo título de crédito, terá ele direito de regresso contra o devedor principal e, igualmente, contra os coobrigados anteriores, não contra os posteriores. As obrigações apresentadas por um título de crédito só se extinguem todas com o pagamento pelo aceitante do valor do crédito. Fábio Lioa Coelho, mais uma vez. A lógica por trás da ordem dos coobrigados é fácil de ser encontrada. Para se localizarem os coobrigados na cadeia de anterioridade das obrigações cambiais, explica Fábio Lioa Coelho, adotam-se os seguintes critérios. Letra A. O sacador da letra de câmbio é anterior aos endossantes. É lógico, né? Letra B. Os endossantes são dispostos na cadeia segundo o critério cronológico. Letra C. O avalista se insere na cadeia em posição imediatamente posterior ao respectivo avalizado, organizando os devedores de um título de crédito, de acordo com esses critérios das letras A, B e C, na cadeia de anterioridade, será possível definir quem, dentre eles, é credor em regresso de quem. Muito bem. Item 2 do caderno aqui embaixo. Agora a gente estuda o vencimento. Opera-se o vencimento com o ato ou fato jurídico pré-determinado por lei como necessário a tornar o crédito cambiário exigível. Quem diz isso? Fábio Lioa Coelho. Em regra, esse fato jurídico é um termo, o decurso do tempo, ou, ainda, um ato jurídico lato sensu, a apresentação ao sacado da letra à vista. Excepcionalmente, há vencimento quando sobrevir a recusa do aceite ou a falência do aceitante. A recusa do aceite gera vencimento antecipado, artigo 43 da Lei Uniforme de Genebra. E a falência do aceitante, ensejando o vencimento, consta do artigo 19, inciso 2º, do velho Decreto 2044 de 1908, e nós falamos justamente de dispositivos ainda úteis do velho Decreto de 1908 no item 3 do nosso segundo encontro. Lá nós arrolamos justamente o artigo 19, inciso 2º, do velhíssimo Decreto de 1908, que, aliás, completa aí já 110 anos de presença em nosso ordenamento, de presença conturbada diante de tudo o que eu expliquei no terceiro encontro de nosso grupo de estudos. Muito bem. Prazos de vencimento. A questão aqui vem regulada no artigo 36 da Lei Uniforme de Genebra. Abaixo, ou melhor, no caderno abaixo, enquanto eu escrevi, eu inseri a disposição em versão facsímile desse dispositivo, com explicação muito didática, mas muito didática mesmo, de Fábio Lioa Coelho. Vamos ver essa explicação do grande professor. Olha só, artigo 36 da LUG. O vencimento de uma letra sacada a 1 ou mais meses de data ou de vista será na data correspondente do mês em que o pagamento se deve efetuar. Na falta de data correspondente, o vencimento será no último dia desse mês. Quando a letra é sacada a 1 ou mais meses e meio de data ou de vista, contam-se primeiro os meses inteiros. Eu sei que é chato, mas tem que ler, tá, pessoal? Se o vencimento for fixado para o princípio, meado ou fim de mês, entende-se que a letra será vencível no primeiro, no dia 15 ou no último dia desse mês. As expressões 8 dias ou 15 dias entendem-se não como uma ou 2 semanas, mas como um prazo de 8 ou 15 dias efetivos. A expressão meio mês indica um prazo de 15 dias. Então, resumo de tudo isso agora, segundo Fábio Lioa Coelho. Para a contagem de prazos, a Lei Uniforme estabelece determinadas regras
que servem para todo o direito cambiário. Com efeito, segundo o artigo 36 dessa lei, adotam-se as seguintes normas. Letra A. O mês se conta pelo mês, ou seja, o vencimento da letra de câmbio a certo termo da vista ou da data, fixado em mês ou meses, operar-se-á no mesmo dia do aceite ou do saque, respectivamente, no mês de pagamento. Muito simples. Inexistindo, neste mês, o referido dia, o vencimento se dará no último dia do mês. Isso aí pode acontecer no ano bissexto, né? Por exemplo, 29 de fevereiro. Letra B. Meio mês significa o lapso de 15 dias e se o prazo de vencimento das letras de câmbio a certo termo da vista ou da data houver sido fixado em mês ou meses inteiros, mais meio mês, computar-se-ão, inicialmente, os meses inteiros para, somente após, adicionar os 15 dias. Assim, o vencimento de uma letra de câmbio sacada para um mês e meio da vista, cujo aceite foi datado de 27 de fevereiro de ano não bissexto, recairá em 11 de abril, não em 14 de abril, do mesmo ano. Também uma letra de câmbio sacada em 31 de janeiro de ano não bissexto, para vencimento em um mês, irá vencer no dia 28 de fevereiro, seguinte. Muito bem. E letra C, fechando o bom resumo do Fábio Lioa Coelho, o vencimento designado para o início, meados ou fim de determinado mês ocorrerá nos dias 1, 15 e no último dia do referido mês, respectivamente. Assim, e agora eu vou ler aqui lições do André Luiz Santa Cruz Ramos, André Luiz Santa Cruz Ramos, o nome é longo, mas é esse. Assim, diz esse autor, emitida a letra e realizado o aceite pelo sacado, o título se torna exigível a partir do seu vencimento, podendo-se distinguir, quanto a esse fato, 4 espécies de letra de câmbio. Letra A, letra com dia certo. Letra B, letra à vista. Letra C, letra a certo termo da vista. E letra D, eu não consigo deixar o dedo travado aqui. E letra D, letra a certo termo da data. E aí ele resume toda a questão, o André Luiz Santa Cruz Ramos, com essas palavras. A letra com dia certo é a que vence em data pré-estabelecida pelo sacador, logicamente posterior à data do saque. Assim, no momento da emissão, é fixada uma data certa, mencionada no título, em que a letra irá vencer. A letra à vista, por sua vez, é aquela que tem seu vencimento no dia da apresentação do título ao sacado. Não há a prefixação de uma data específica, portanto. Já a letra a certo termo da vista é a que vence após um determinado prazo, estipulado pelo sacador quando de sua emissão, que começa a correr a partir da vista, aceite do título. Pode-se prever, pois, que a letra vence 2 meses após o aceite. Por fim, a letra a certo termo da data também vence após um determinado prazo estipulado pelo sacador, mas que começa a correr não a partir do aceite, mas a partir da própria emissão, o saque do título. Lembre-se que nos casos de recusa de aceite, ocorre o vencimento antecipado da letra de câmbio, situação em que ela se torna imediatamente exigível contra o sacador. Item 3 do caderno aqui embaixo. Pagamento. O pagamento, como se pode esperar, é o fato jurídico que traz a eficácia de extinguir uma, alguma ou todas as obrigações representadas por um título de crédito. Assim, se o pagamento é feito por um coobrigado ou pelo avalista do aceitante, são extintas a própria obrigação de quem pagou e mais as dos coobrigados posteriores. Se o pagamento é feito pelo aceitante da letra de câmbio, extinguem-se todas as obrigações cambiais. Nesse sentido, Fábio Lioa Coelho. Noutras palavras, o pagamento é a forma habitual de solução para a relação creditícia. O devedor que paga o título de crédito ao legítimo portador, no vencimento, sem oposição, fica validamente desonerado, salvo se agiu de má-fé, artigo 901 do Código Civil, nesse sentido agora, Gladstone Mamed. Uma pergunta. Quando deve ser feito o pagamento de uma letra de câmbio? Aí depende do local de sua realização. Se for letra de câmbio pagável no exterior, que deve ser muito mais raro, impera o artigo 38 da Lei Uniforme de Genebra,
O credor deve apresentar a cártula ao aceitante no dia do vencimento ou, então, em um dos 2 dias úteis seguintes. Entretanto, se a letra de câmbio é pagável no Brasil, não impera aqui esse artigo 38 da Lei Uniforme de Genebra, pois o Brasil optou por recepcioná-lo com reservas. E como eu mostrei no segundo encontro desse curso, nós devemos, ou melhor, devemos enxergar, devemos vislumbrar esse artigo 38 da LUG com os termos da Reserva Brasileira, segundo a qual as letras de câmbio pagáveis no Brasil devem ser apresentadas ao aceitante no próprio vencimento. Peço desculpas aqui pelo lapso de fala, porque estava mal escrito aqui no caderno, depois eu vou corrigir. Se não for observado o prazo de apresentação para pagamento, o credor não perderá o direito ao crédito cambiário. Mas, nesta hipótese, qualquer devedor poderá depositar em juízo, por conta do devedor, o valor do título. Responderá, portanto, o credor de letra de câmbio não apresentada tempestivamente para pagamento, pelo ressarcimento das despesas de eventual depósito judicial feito pelo devedor principal ou por um coobrigado. Somente na hipótese de letra de câmbio com cláusula sem despesas, que dispensa o protesto para fins de conservação do direito de crédito contra os coobrigados, ou parte deles, é que a inobservância do prazo de apresentação para pagamento importa consequência distinta, a saber, a perda do direito de crédito contra todos os coobrigados, nos termos do artigo 53 da Lei Uniforme de Genebra, tudo que eu li aqui, Fábio Lioa Coelho. De acordo com a lei número 9.492 de 1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, abre aspas, considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao horário normal, parágrafo 2º do artigo 12. Aqui, pouco importa se há ou não feriado local ou nacional, como avisa Fábio Lioa Coelho. Mais uma pergunta. Como se faz a quitação das letras de câmbio? Simples. Deve-se proceder com a lógica da cartularidade e da literalidade. A quitação é feita no próprio título, no papel. O devedor deve ficar com a letra em mãos e pode exigi-la, naturalmente. Nela se acosta o fato jurídico da quitação. O cuidado aqui se justifica. Se não se observar essa cautela aí, e a letra for endossada a portador de boa-fé, o devedor não poderá furtar-se a um segundo pagamento, por força do princípio da autonomia das obrigações cambiais. É claro que, em seguida, poderá reaver o que pagou a mais de quem se beneficiou do enriquecimento indevido. O endossante que pagar uma letra poderá riscar o seu endosso e os endossos posteriores, como disse Fábio Lioa Coelho. O pagamento da letra de câmbio tem natureza quesível. Nesse sentido, cabe consignação em pagamento se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos, inciso 2º do artigo 355 do Código Civil. Nos termos do artigo 39 da Lei Uniforme de Genebra, o portador não pode recusar qualquer pagamento parcial. Nesses casos, o sacador pode exigir que esse pagamento se faça, ou melhor, que desse pagamento se faça menção na letra e que dele lhe seja dada quitação, tanto no título como em documento à parte. O pagamento se faz em moeda corrente no país. Se da cártula consta a obrigação de pagar a quantia certa em moeda estrangeira e o saque foi lícito, ou seja, corresponde à licença constante do Decreto-Lei número 854 de 69. A importância aí pode ser paga na moeda do país, segundo seu valor no dia do vencimento. Se o devedor estiver em atraso, o portador pode, à sua escolha, pedir que o pagamento da importância da letra seja feito na moeda do país ao câmbio do dia do vencimento ou ao câmbio do dia do pagamento. Artigo 41 da Lei Uniforme de Genebra, isso que eu li agora consta da obra de Gladstone Mamed. Item 4 do caderno, protesto. Talvez o item mais importante da aula de hoje. Protesto. Muita gente pergunta isso, né? O que é protesto? Protesto é ato jurídico lato sensu que traz um efeito probatório. Faz-se o protesto diante, letra A, da falta de aceite, letra B, da falta de data do aceite, ou letra C,
da falta do pagamento de uma letra de câmbio. Esses três fatos autorizadores são provados com o protesto. Protesto, pois, é ato formal de responsabilidade do portador do título. Esse conceito aí você encontra em Fábio Ulloa Coelho. Para Gladstone Mamed, protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Trata-se de prática econômica e jurídica cunhada ao longo da evolução histórica da humanidade, instituída para asseverar o inadimplemento da obrigação, noticiando-o ao mercado. Todas essas conceituações doutrinárias que eu mostrei aqui seriam inúteis, com todo respeito, se nós simplesmente prestássemos atenção ao próprio caput do artigo 1º da Lei 9.492 de 1997. Esse artigo 1º diz: protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Simples assim. O parágrafo único, vale a pena ler aqui, foi incluído pela Lei nº 12.767 de 2012, e ele diz: incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Se faltar aceite, letra A, do conceito do Fábio Ulloa Coelho que eu acabei de mostrar, o protesto daí decorrente é imputado, como se pode esperar, ao sacador. Como já falamos anteriormente, a recusa do aceite, segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, traz como única consequência o vencimento antecipado da letra de câmbio, artigo 43 da Lei Uniforme, de maneira que pode, então, o tomador cobrá-la imediatamente do sacador. Nesse sentido, recurso especial 511.387 de Goiás, relatora ministra Nancy Andrighi. Lembrando que haverá vencimento antecipado para o caso de o sacado não aceitar a ordem do pagamento que lhe foi dirigida. Veja a aula 3, inclusive a linha do tempo e o exemplo que eu dei lá na aula 3. Nesse caso, o protestado não é o sacado, embora ele seja intimado para proceder com eventual aceite da letra em cartório. Se faltar data do aceite, a letra B do conceito do Fábio Ulloa, ou se faltar o próprio pagamento da letra, a letra C do conceito do Fábio Ulloa, protestado será o aceitante que, com o aceite, tornou-se devedor da cambial. Em resumo, situação. Temos 3 situações, e aí quem será o protestado? Colocamos uma tabela. Situação 1. Nós temos uma falta de aceite. Protestado não é o sacado. Situação 2. Nós temos uma falta de data do aceite. Protestado é o aceitante. Situação 3. Nós temos uma falta de pagamento. Protestado é o aceitante. Quais são os prazos para protesto, Marcelo? Letra A. Para protesto por falta de aceite, o portador deve entregar o título em cartório até o fim do prazo de apresentação ao sacado ou no dia seguinte ao término do prazo, se a letra foi apresentada no último dia deste e o sacado solicitou o chamado prazo de respiro. Letra B. Para protesto por falta de pagamento, o credor da letra deve entregar o título em cartório num dos dois dias úteis, seguintes àquele em que ele for pagável, artigo 44 da Lei Uniforme de Genebra. E uma pergunta agora, e se os prazos não forem observados? Aí, na falta de observância dos prazos que eu acabei de mostrar para o protesto, o portador do título perde o direito de crédito contra os coobrigados da letra cambial, isto é, ele perde o direito, ou melhor, ele perde o crédito contra o sacador, contra eventuais endossantes e contra os avalistas respectivos. Artigo 53 da Lei Uniforme de Genebra. Neste caso, o único devedor passa a ser justamente o aceitante da letra cambial e, eventualmente, algum avalista do aceitante, e mais ninguém. E, finalmente, em caso de perda do prazo para protesto por falta do aceite, é claro, o portador somente conservará o direito de crédito contra eventual avalista antecipado do sacado. Nesse sentido, Fábio Ulloa Coelho. E é isso tudo que explica a divisão que os dogmatas de direito empresarial costumam fazer. Nós temos o protesto necessário e o protesto facultativo. O protesto necessário abrange justamente os coobrigados. O protesto facultativo abrange o devedor principal
e seu avalista. Entretanto, essas consequências que eu acabei de estudar aqui com vocês não se verificam no caso da letra de câmbio ou ato cambiário específico que abrange a cláusula chamada sem despesas. O artigo 46 da Lei Uniforme de Genebra diz o seguinte, abre aspas, o sacador, um endossante ou um avalista pode, pela cláusula sem despesa, sem protesto ou outra cláusula equivalente, dispensar o portador de fazer um protesto por falta de aceite ou falta de pagamento, para poder exercer os seus direitos de ação. Assim, a inserção de cláusula dessa natureza pelo sacador dispensa o protesto para conservação do direito de crédito cambiário contra qualquer devedor do título. Já a inserção dessa cláusula em um endosso ou em um aval, feita respectivamente ou pelo avalista que o pratica, feita respectivamente pelo endossante ou pelo avalista que o pratica, eu me perdi aqui, dispensa o protesto para a conservação do direito de crédito apenas em relação ao endossante ou avalista em questão. O protesto, em outros termos, torna-se facultativo também contra todos os coobrigados ou parte deles. O portador da letra de câmbio com cláusula dessa espécie somente perde o direito de crédito contra os coobrigados a que ela se refere se deixar de apresentar o título ao aceitante para pagamento no prazo da lei. Isso consta em Fábio Coelho. Lembrando aqui que se o tomador não observar os prazos de cobrança, estipula o artigo 53 da Lei Uniforme de Genebra uma perda do direito de cobrança do título contra os coobrigados. O 53 diz assim, depois de expirados os prazos fixados, aí tem 3 travessões. Travessão 1, para a apresentação de uma letra à vista ou a certo termo de vista. Travessão 2, para se fazer o protesto por falta de aceite ou por falta de pagamento. Travessão 3, para a apresentação a pagamento no caso da cláusula sem despesas, e aí vem o dispositivo. O portador perdeu os seus direitos de ação contra os endossantes, contra o sacador e contra os outros coobrigados, à exceção do aceitante. Na falta de apresentação ao aceite, no prazo estipulado pelo sacador, o portador perdeu os seus direitos de ação, tanto por falta de pagamento como por falta de aceite, a não ser que, dos termos da estipulação se conclua, que o sacador apenas teve em vista exonerar-se da garantia do aceite. E aí diz a parte final do dispositivo que eu estou lendo. Se a estipulação de um prazo para apresentação constar de um endosso, somente aproveita ao respectivo endossante. Um negrito aí que eu coloquei, um item. Cancelamento do protesto. O suporte fático autorizador do ato de cancelamento do protesto pode ser o pagamento posterior do título, e nesse caso o pagamento posterior se processa administrativamente, diante do cartório que efetivou o protesto respectivo, caso no qual haverá entrega pelo interessado da letra protestada, a posse do documento traz a presunção de quitação. Se o título protestado não for exibido, o interessado poderá lograr o cancelamento do protesto mediante a apresentação de aquiescência do credor originário ou por endosso. Finalmente, se o cancelamento se fundar em causa diversa do pagamento posterior e as pessoas que figurarem no instrumento de protesto não consentirem, somente por ordem judicial poderá ser efetuado, nesse sentido, Fábio Coelho. Como explica dessa vez Gladstone Ahmed, o protesto poderá ser cancelado mediante a apresentação do documento protestado, artigo 26 da Lei 9.492 de 97, e essa apresentação faz pressupor satisfação do crédito em face do princípio da cartularidade. Se for impossível apresentar o documento, por exemplo, porque ele se extraviou, pode-se apresentar uma declaração de anuência do credor. No entanto, à míngua de determinação legal, os tabelionatos de protestos seguem exigindo a declaração de anuência do credor. Tudo isso Gladstone Ahmed. O ato de cancelamento do protesto vem todo tratado no artigo 26 da Lei 9.492 de 1997. Ele tem 6 parágrafos e, claro, o caput. Olha o que ele fala. No caput ele diz: o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de títulos por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência com identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor originário ou por endosso translativo.
Parágrafo 2º. Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Parágrafo 3º. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento da dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao talião. Parágrafo 4º. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante com a menção de trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado. Parágrafo 5º. O cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião titular, por seus substitutos ou por escrevente autorizado. E parágrafo 6º. Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. Último item da aula de hoje, item 5, a ação cambial. Nós debatemos no primeiro encontro aqui a força executiva que alguns atos jurídicos carregam. É a eficácia executiva que eu falei lá no item 2.1 da primeira aula desse curso de títulos de crédito ou de direito cambial, chame como quiser. Não sendo o título pago no seu vencimento, o credor da cártula pode promover ação de execução, em juízo, contra qualquer devedor cambial, desde que se observem as condições de exigibilidade que acabam sendo condições de executabilidade. O protesto tempestivo para cobrar o coobrigado, e veja, o protesto é condição de execução contra o coobrigado, tá? Como bem adverte Gladstone Mohamed, nem sempre o protesto, presta muita atenção nessa parte da aula, tá? Quebra esse mito. Nem sempre o protesto é requisito para o exercício dos direitos inerentes ao título de crédito. Para acionar o devedor principal e seus avalistas, não é preciso protestar, embora se possa fazê-lo. A obrigação desses devedores está condicionada apenas ao vencimento da cártula. Então, a executabilidade existe desde a verificação do termo para esses sujeitos aí, tá? Então, protesto tempestivo é para cobrar o coobrigado, né? A exigibilidade para o coobrigado exige o protesto, certo? Para o devedor principal e para os avalistas do devedor principal, não precisa protestar para executar o título. Joia? Para exercer o direito de cobrança pela via da tutela jurisdicional executiva, a lei fixou um prazo de prescrição. Tudo vem lá no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Olha o que ele fala, o 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 anos a contar do seu vencimento. As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem no ano a contar da data do protesto feita em tempo útil ou da data do vencimento, se se trata de letra que contenha cláusula sem despesas. Já falei dessa cláusula anteriormente. As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado. Prescrita a pretensão executória, ninguém pode ser acionado na tutela executiva por conta de uma letra de câmbio. Mas, se a obrigação era representada, ou melhor, que era representada pelo respectivo título de crédito, lembre-se, você, na primeira aula, títulos de crédito representam obrigações. O título de crédito é justamente conceituado pelo Vivante como um ato que representa uma obrigação e não se confunde com ela. Voltando, né? Mas, se a obrigação, que era representada pelo respectivo título de crédito, tinha origem extracambial, poderá o devedor ser parte demandada em ação de conhecimento. E impera aqui o artigo 48 do velho decreto número 2044 de 1908, dispositivo ainda útil entre nós. Lembre-se aqui da quinta premissa que eu mostrei na segunda aula desse curso, que explorou a tensa gama da legislação cambiária. Esse artigo 48 diz: sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste,
A ação do portador para este fim é a ordinária. Neste caso, a letra cambial terá, no máximo, força de prova. Um co-obrigado, cuja obrigação tenha se originado exclusivamente no título de crédito, como é, em geral, o caso do avalista, após a prescrição da execução, não poderá, em nenhuma hipótese, ser responsabilizado perante o credor da letra. É o que diz Fábio Coelho. Uma última pergunta para fechar esse encontro. E qual seria o prazo de prescrição da pretensão inerente a esse processo de conhecimento? Para Fábio Coelho, o prazo aí é aquele do artigo 205 do Código Civil, 10 anos, por conta de inexistência de regra específica. E eu fecho assim esse nosso quarto encontro. Já estamos quase acabando, né? No quinto encontro a gente vê a nota promissória, no sexto e penúltimo a gente vê o cheque, e no último e sétimo a gente vê a duplicata. Até mais, pessoal!